Aí, meus amigos, eu estou falando a vocês nesta quarta-feira, um 5 de fevereiro de 2025. Calor intenso aqui na nossa região. No estado, na cidade de Quaraí, os termômetros marcaram 44 graus. Isso quer dizer que a sensação térmica deve ter ido a muito mais. Mas as notícias estão acontecendo e algumas delas eu tento trazer a vocês. A presidente da Petrobras, a Magda Chambriard, recebeu uma missão ruim. O governo federal encomendou para que ela empurre o PIB do Brasil. É uma situação terrível para ela, né? Mas não se enganem, o Instituto de Pesquisa, o Quest, tenta elevar a moral do presidente Lula de qualquer maneira. E eles disseram que, segundo pesquisas, o presidente Lula, em 2026, venceria no primeiro e no segundo turno aos outros candidatos. Mas eles tentam ludibriar as pessoas, porque os candidatos que eles colocam excluem, e a finalidade principal é essa, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles começam a lista com o governador Tarcísio de São Paulo. E ele já disse que não tem intenção de concorrer à presidência, uma vez que ele está fazendo um excelente trabalho em São Paulo e ele está preparando para dar continuidade numa provável reeleição a governador. Mas o Instituto faz uma força imensa para isso. Já o outro instituto de grande credibilidade, o Poder Data, diz que apenas 24% dos brasileiros consideram o trabalho do presidente Lula bom ou ótimo. Eu acredito que com esse índice não há condições dele ser reeleito em hipótese alguma, ainda mais dizendo que em primeiro e segundo turno. Mas é a guerra dos números, que os institutos esquecem a sua missão de ter credibilidade e tentam jogar os números politicamente conforme os seus interesses. Já o pedido de impeachment do presidente Lula já alcança 130 assinaturas. Isto é preocupante ao governo. A primeira-dama Janja confirmou uma viagem a Roma para representar o Brasil. Alckmin está esquecido. Ele parece que não participa do governo. Na falta do presidente, deveria ser o vice, mas vai ser a Janja. Será uma reunião da Aliança contra a Fome, do dia 10 a 12 de fevereiro. E ela, com certeza, leva uma comitiva imensa, gastos imensos ao Brasil. Nós esperamos que aquele projeto da Rosângela Moro, de que a gente possa ter transparência dos gastos da Janja, inclusive o que acontece no seu gabinete no terceiro andar do Palácio do Planalto. Não se sabe nada dos seus gastos e também muito menos das suas viagens. Mas essa é a primeira-dama. Coisa linda você ver o presidente Lula com aquele boné ridículo, tentando afrontar o Donald Trump, um boné azul com aquela frase xenofóbica, né? Mas eles gostariam que fosse um boné vermelho. Mas como já tinha o azul do Trump, não poderia ser dessa forma. Verde e amarelo, nem pensar. Trump está enfrentando na justiça americana as mesmas coisas que o presidente Bolsonaro enfrentou aqui no Brasil. A justiça suspendeu a ordem de Donald Trump e barra a transferência de mulheres trans para presídios de homens. Mas ontem, o primeiro lote de imigrantes ilegais foram enviados para Guantánamo. Agora também o presidente Lula já se manifestou, disse assim, sobre o Donald Trump prometer a Netanyahu de que deveriam realocar
os palestinos a outros países ali, e os Estados Unidos se comprometeriam a reconstruir toda a faixa de Gaza e também manter a ordem lá, se fosse o caso, até contingentes de americanos. Mas o presidente Lula se antecipou a dar a sua opinião. Disse assim, quem tem que cuidar de Gaza são os palestinos, criticando o plano de Trump, que quer ter o controle da região. Mas o Brasil não se manifesta em momento algum quanto ao que o controle de Gaza é feito pelos grupos terroristas, a Jihad Islâmica, o Hamas, da qual ele já defendeu em outras situações, com o intuito de condenar Israel. Então, o controle da faixa de Gaza, há muito tempo que não é dos palestinos. O prefeito de lá era só uma figura decorativa. Sabido é o quanto se pegou de armamento lá nesse local. Aqui no Rio Grande do Sul, no local onde nós temos parque de exposições da Expo Inter, em Esteio, um homem invadiu aquele local, fez vigilantes reféns e roubou as suas armas. Na área da saúde, Porto Alegre já registrou 17.345 casos confirmados de dengue em 2024. E agora, recém começamos em 2025, e mais de 40 ocorrências já houveram. E parece que não existe uma preocupação nesse sentido. Também agora foi anunciado que o ministro Barroso, o presidente Supremo, ofereceu uma condição de negociar com os presos do 8 de janeiro. Aqueles que já estavam condenados teriam outras missões, tipo um tempo sem usar as redes sociais, fazer um curso de readaptação, e alguns que não tinham condenação ainda, fazendo tudo isso aí, uma multa de R$5.000. Mas a real intenção é que com isso eles se declaram culpados e com isso isentam a União de ressarcir estas pessoas por danos morais ou muitos anos, danos que houveram nesse tempo que estão encarcerados. Mas diz ele que a metade nem respondeu e nem se manifestou. Esta é a nossa justiça. Quanto à anistia, nós tivemos uma interferência muito boa do senador Rogério Marinho, e é essa que eu trouxe a vocês. A Elisa Matsunaga, que matou o marido, esquartejou, botou dentro de uma caixa. Essa moça foi condenada a 16 anos. Enquanto a outra pintou de batom uma estátua, foi a 17 anos. Então, quem achar que está naturalizado esse processo deve ter algum problema de interpretação ou eu diria, uma angústia seletiva. Tá? A Dilma Rousseff, ela assaltou um banco. A Miriam Leitão, da mesma forma. O Gabeira, nosso amigo Gabeira, também, ele foi processado por sequestro. Crimes de morte foram perdoados. José Disseu, né? José Guimarães, Brizola, que já faleceu, Arraes, todos eles foram perdoados, foram anistiados e se reincorporaram à vida pública. Nós estamos falando de pessoas que, no máximo, podem ter depredado um bem público. Aliás, é uma prática da esquerda, depredar bens públicos. Eles são muito bons nisso, depredar propriedade alheia, invadir propriedade alheia, incendiar ministérios. Mas há uma indignação seletiva, hipócrita. Então nós não temos nenhuma dificuldade de tratar desse tema. Eu acho que para pacificarmos o Brasil, é importante que sim, que haja uma anistia o mais rápido possível para que nós possamos nos debruçar no que interessa ao Brasil. O que interessa à população brasileira. Como é que está o quilo ou o preço do quilo do café no supermercado? Como é que está a questão do índice dos juros que são oferecidos à sociedade, que reprimem, que sobrestam investimentos que geram emprego e renda nesse país? O que é que nós estamos fazendo em relação à nossa posição em relação à ditadura da Venezuela? Nós somos um dos únicos 7 países do mundo que mandou representante oficial. Isso é uma demonstração muito clara de como esse governo enxerga a democracia, uma forma relativa, enviesada. A democracia só serve para um lado. Dentre as notícias que eu trouxe a vocês, o que mais chama atenção
é esse depoimento do Rogério Marinho realmente nos esclarecendo que os que hoje são contrários à anistia, já em tempos anteriores cometeram crimes realmente horrendos e ofenderam a nossa nação, além de participarem de grupos terroristas. Mas é a hipocrisia da esquerda que eles não querem demonstrar. Mas eu espero que esse vídeo trazido a vocês esclareça um pouco, principalmente com o depoimento. E eu espero que vocês, além de assistirem o vídeo na íntegra, que deem a sua opinião. E se for o caso, se inscrevam no canal de Pepe Severo. É pelo YouTube. Temos edições diárias e os mais variados assuntos.